Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Fajás, aqui mais uma vez com vocês para falar sobre plantas medicinais. Mas antes de falar das plantas medicinais, recadinhos importantes para você. O primeiro deles, inscreva-se para receber a nossa newsletter. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, clica no link e se cadastre para receber as novidades do Autor da Própria Saúde no seu e-mail. E aproveite para baixar o e-book Farmácia na Quitanda gratuitamente. Se você quer mais informações sobre o Autor da Própria Saúde, acesse também o nosso Instagram, @Autor da Própria Saúde. Nós estamos movimentando o nosso Instagram agora, em breve teremos muito mais informação, então esteja com a gente também acompanhando o nosso Instagram. E conheça o nosso site, www.autordapropriasaude.com, onde você também vai ter muita informação sobre as plantas medicinais, vai ter lá muitas matérias sobre como cuidar da sua saúde. Lá tem uma enciclopédia sobre plantas medicinais também que você pode consultar. E lá também você vai encontrar depoimentos de pessoas que conseguiram tratar a sua saúde simplesmente com o uso de plantas medicinais, além de muito mais informação e muito mais novidade. E vamos falar sobre plantas medicinais. A planta de hoje é uma planta muito comum, muito conhecida, muito popular, muito famosa em todo o Brasil, principalmente para o tratamento da diabetes. Mas existem algumas coisas que a gente precisa entender sobre essa planta. Hoje nós vamos falar sobre a pata de vaca. E quem pediu para falar sobre a pata de vaca foi um aluno do curso de manipulação e uso de plantas medicinais do Autor da Própria Saúde. Foi o Adriano Eimard. E como existem muitas espécies de pata de vaca no Brasil, algumas que são nativas, realmente nascem naturalmente aqui no Brasil, e outras que são exóticas, que foram trazidas de outros países e são utilizadas, por exemplo, nas calçadas de muitas cidades do Brasil, fica uma dúvida. As duas plantas todas essas plantas têm as mesmas propriedades medicinais, ou é diferente usar uma planta nativa e uma planta exótica que foi trazida de fora? Bom, por conta dessa diversidade de plantas e por ter muita informação sobre cada uma delas, o que eu decidi fazer foi o seguinte: eu vou fazer agora com vocês o primeiro vídeo, que é o vídeo sobre as espécies brasileiras. Vou falar sobre a pata de vaca que nasce no Brasil. O que eu encontrei de pesquisa sobre ela. Na semana que vem, a gente vai falar sobre a pata de vaca que é exótica, aquela que é de outros países e foi trazida para o Brasil. Então, para a gente não confundir as duas espécies, para a gente entender bem as ações de cada uma delas, hoje falamos sobre a brasileira. E no próximo vídeo falaremos sobre as estrangeiras. No Brasil existem várias espécies de pata de vaca, que são nativas, que nascem em várias regiões do Brasil. Algumas na Mata Atlântica, algumas no Pantanal, algumas na Floresta Amazônica, algumas nas florestas do Nordeste, algumas até na Caatinga nascem, outras nascem no sul do país. Bom, em todo o Brasil existem espécies de pata de vaca. Mas não dá pra gente falar sobre todas elas genericamente, porque são espécies diferentes. O que eu vou fazer? Vou falar mais propriamente da Bauhinia forficata. Bauhinia forficata é o nome científico da pata de vaca mais famosa, mais utilizada e mais conhecida como medicinal no Brasil. Não quer dizer que as outras plantas do grupo dela não tenham as mesmas propriedades medicinais. Significa apenas que hoje eu estou falando sobre a Bauhinia forficata. Essa espécie bem específica e bem individualizada de pata de vaca, tá? Na sua região pode ser que nasça outro tipo de pata de vaca, porque dependendo da região do Brasil, a gente tem espécies diferentes. A Bauhinia forficata, por exemplo, é uma espécie que nasce desde a Bahia até o Rio Grande do Sul. Nas florestas, principalmente na Floresta Atlântica, na Mata Atlântica, você consegue encontrar a Bauhinia forficata. Já a Bauhinia candicans, que é uma espécie muito parecida com a Bauhinia forficata, e alguns autores até consideram que seja uma variação da Bauhinia forficata, a Bauhinia candicans ela é encontrada de São Paulo até o Rio Grande do Sul também. Existe uma outra espécie de pata de vaca também muito presente no Brasil, que é a Bauhinia ungulata. E talvez ela seja a mais bem distribuída no Brasil. Você consegue encontrar no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste e no Norte do Brasil. E por fim, a Bauhinia queilantha, que é também uma espécie nativa de pata de vaca, que pode ser encontrada no Nordeste, pode ser encontrada aqui no Sudeste e pode ser encontrada no Centro-Oeste. Então essas são as espécies mais comuns e mais utilizadas medicinalmente no Brasil. E agora nós vamos falar especificamente da Bauhinia forficata. Essa espécie é muito utilizada na medicina tradicional brasileira como um controlador da diabetes. Acredita-se que na sua estrutura existam substâncias que se comportam como a insulina. Popularmente as pessoas dizem que ela tem insulina na estrutura dela. Não é isso, ela não tem insulina na estrutura dela.
Existem substâncias, acredita-se que existam substâncias que podem ter uma ação semelhante à da insulina e facilitar a entrada do açúcar nas células, evitando a hiperglicemia. Mas nós vamos ver resultados aqui de pesquisas que podem mostrar que isso sim acontece e que outras vão mostrar que não, isso não acontece. Então a gente vai ter que avaliar as informações que a gente tem na mão. Mas ela também é muito utilizada para controle da diarreia, como diurético e para vários outros problemas na medicina popular. Sobre a sua toxicidade, por exemplo, ela foi testada pela Unesp de Araraquara, aqui no estado de São Paulo, e verificou-se que mesmo em animais que não são diabéticos ou em animais que são diabéticos, no uso dessa planta, no uso crônico dessa planta, ou seja, por tempo prolongado, não houve toxicidade relevante, ou seja, não aconteceu nada de tóxico com esses animais. Nem houve mudança nos padrões hepáticos, ou seja, do fígado, nem nos padrões pancreáticos, nem nos padrões renais. Então considera-se que seja uma planta que não causa toxicidade no seu uso medicinal. Ainda durante a gestação foi testado com animais de laboratório, fêmeas prenhes, foram testadas pela Faculdade de Medicina de Botucatu e verificou-se que a aplicação de extratos das folhas da Bauhinia forficata nesses animais não causou toxicidade nas fêmeas, ou seja, elas não perderam peso, nem tiveram mudanças sanguíneas, não houve mudança nas fêmeas, não houve toxicidade nas fêmeas, e nos embriões que estavam em formação também não houve aborto, não houve morte, não houve reabsorção, nem houve deformidade ou má formação nesses animais. Então, o que a gente considera é que mesmo no período de gestação, por essa pesquisa, a gente pode ver que a pata de vaca tem uma ação segura, a gente pode utilizar. Logicamente que a gente nunca vai exagerar no uso das plantas medicinais, mesmo aquelas que são bastante seguras, a gente sempre vai observar as quantidades adequadas de uso. Se você quer usar qualquer planta medicinal, a padronização do uso dela é de aproximadamente 1 colher de sobremesa de plantas picadas para cada xícara de água. E você pode tomar 2 ou 3 xícaras de chá ao dia. Usando nessa dosagem e dessa forma, você com certeza estará livre de qualquer efeito tóxico. Como antioxidante, ou seja, combatendo radicais livres no nosso organismo, radicais livres são aquelas substâncias que se formam por conta do nosso metabolismo e que comprometem a nossa saúde, podem piorar situações inflamatórias, doenças crônicas, podem causar degeneração das nossas cartilagens, podem acelerar o envelhecimento e até mesmo estimular a formação de câncer. Então, como antioxidante, combatendo essas substâncias, a planta foi muito eficiente, ela foi testada pela Unesp de Araraquara e revelou-se que por essa ação antioxidante, ela evita os danos causados pela diabetes. Porque esse dano oxidativo no pâncreas pode levar à morte das células produtoras de insulina. E quando você toma a pata de vaca, essa ação antioxidante dela ajuda a preservar a arquitetura do pâncreas. O que também justifica a sua ação, a gente vai ver que ela tem uma ação gastroprotetora, ou seja, ela protege a parede do estômago, também por conta dessa ação antioxidante. Como diurética, a planta é muito utilizada na medicina popular brasileira, também estimulando a formação de urina, a filtragem dos rins. Ela é muito utilizada em várias regiões do Brasil. E a Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, testou alguns dos princípios ativos encontrados nas folhas da pata de vaca. Não foi a folha propriamente dita, mas eles isolaram alguns princípios ativos tentando identificar qual deles é que realmente tinha a ação diurética. E realmente, alguns desses princípios ativos demonstraram eficiência diurética. Então a gente considera que sim, a pata de vaca também tem uma comprovada ação diurética. Na coagulação sanguínea, a planta também tem uma ação bastante interessante. Em Ribeirão Preto, ela foi testada em animais que receberam a administração de veneno de cobra com ação coagulante. Ou seja, a toxina da serpente, quando entra em contato com as células sanguíneas, causa a sua coagulação. Quando os animais receberam os extratos de pata de vaca, esse efeito de coagulação do veneno da serpente foi inibido. Ou seja, ele tem uma ação anticoagulante, o que pode ser muito interessante, por exemplo, em pessoas que sofrem de trombose. Ao mesmo tempo, pessoas que têm dificuldade de coagulação sanguínea devem prestar atenção no uso dessa planta, pois ela pode comprometer de alguma forma o fator de coagulação. Como protetor estomacal, a planta também tem uma ação bastante interessante. Ela foi testada aqui no estado de São Paulo e verificou-se que os animais que tiveram indução de úlcera gástrica, ao receberem os extratos das folhas de pata de vaca, tiveram uma redução de 50% na formação de úlceras gástricas. E uma segunda pesquisa também realizada aqui no estado de São Paulo demonstrou que o uso da pata de vaca, ela estimula a produção de muco na parede do estômago. Então o muco é uma camada que se forma naturalmente pelas células da parede do estômago
que tem a função de proteger a parede do contato com o ácido estomacal. Então, se você não tem muco, o ácido toca a parede do estômago e causa uma ferida que é chamada de úlcera gástrica. Quando você tem bastante muco, isso não acontece. E a pata de vaca demonstrou a capacidade de estimular as células da parede estomacal a produzir maior quantidade de muco. E agora vamos falar da grande vedete sobre a pata de vaca, que é o seu uso no tratamento da diabetes. Será que realmente usar pata de vaca controla a glicemia ou não? Uma pesquisa realizada em Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo, demonstrou que animais diabéticos tratados com chá preparado com a pata de vaca tiveram uma redução significativa na sua glicemia em jejum. Também houve redução da presença de açúcar na urina, né? A presença de glicose na urina. E também houve uma redução da ureia na urina. Então foram padrões que foram melhorados. E além de tudo isso, o metabolismo de carboidratos, ou seja, o consumo de carboidratos no nosso organismo, foi acelerado, foi melhorado por ação da pata de vaca. Ainda nessa pesquisa verificou-se que animais normais, não diabéticos, que receberam o mesmo tratamento, não tiveram mudança nenhuma nos seus padrões glicêmicos. Uma pesquisa realizada em Santa Catarina demonstrou que os extratos das folhas de pata de vaca, ao serem administrados a 2 grupos de animais, um grupo de animais diabéticos, eles realmente tinham diabetes, e o segundo grupo de animais, eles eram normais, eles não tinham diabetes, mas eles tinham hiperglicemia porque foram alimentados com alta concentração de açúcar. Então havia muito açúcar na corrente sanguínea deles. Esses 2 grupos de animais, o primeiro, diabético, a planta demonstrou a capacidade de reduzir a sua glicemia. O segundo grupo, que não era diabético, mas estava com hiperglicemia, não houve mudança no padrão glicêmico. Ou seja, verificamos que em pessoas normais, pessoas que têm o pâncreas funcional ou que não sofrem de diabetes realmente, a ação da pata de vaca não altera a glicemia de maneira nenhuma, mesmo que ele esteja com hiperglicemia. Já em pessoas diabéticas, aqueles que realmente têm uma deficiência da produção de insulina no organismo, ou que têm resistência à insulina no organismo, aí sim a pata de vaca tem uma ação interessante. Já uma pesquisa realizada no Ceará demonstrou que, além de reduzir a glicemia dos animais, a pata de vaca ainda teve a capacidade de reduzir triglicerídeos e reduzir o colesterol HDL, que é considerado o colesterol bom, é um colesterol que a gente gostaria de manter no organismo. Mas ele no LDL, que é o colesterol que a gente considera ruim, que é o que leva a gordura para as nossas artérias, nesse caso a pata de vaca não alterou os limites. Então ela pode ter reduzido um pouco o HDL, mas ela também não aumentou o LDL, que é um fator importante para a saúde do sistema cardiovascular. Uma pesquisa realizada no Rio Grande do Sul demonstrou que com pacientes, seres humanos, diabéticos, e que tomavam pata de vaca, eles avaliaram a glicemia em jejum, ou seja, de manhã quando a pessoa acorda, faz uma coleta de sangue e verifica a glicemia em jejum. As pessoas que realmente tomavam o chá de pata de vaca tinham uma redução significativa na glicemia em jejum. Já pessoas que eram também diabéticas e que não tomavam o chá da pata de vaca, a glicemia era significativamente maior. Nesse ponto nós podemos entender que há sim uma ação hipoglicemiante nas folhas da pata de vaca. Agora vamos falar sobre o período de gestação. Algumas pesquisas que mostram resultados da planta durante o período de gestação. Muitas mulheres sofrem de uma diabetes gestacional que acontece somente durante a gestação. E pode ser que esses resultados ajudem a mostrar a eficiência ou não da planta durante esse período. Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina de Marília demonstrou-se que o uso dos extratos de pata de vaca em animais prenhes causou aumento do glicogênio no fígado. O que é o glicogênio? O glicogênio é um açúcar de reserva. A gente tem glicose na nossa corrente sanguínea. Quando tem muita glicose, o nosso organismo pega e guarda essa glicose no fígado como uma reserva. Quando a gente precisa de energia, ele libera essa glicose quebrando o glicogênio. Então, quando você tem mais glicogênio, você tem menos glicose livre no sangue. Numa outra pesquisa realizada pela Unesp, demonstrou que os animais prenhes, que não eram diabéticos, não sofreram ação hipoglicemiante da planta, ou seja, a glicemia não baixou. E todos os padrões também sanguíneos também não sofreram alteração. Então os padrões bioquímicos se mantiveram equilibrados e não houve ação hipoglicemiante no caso de animais não diabéticos. Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina de Botucatu demonstrou que animais diabéticos que estavam prenhes, recebendo os extratos de pata de vaca,
não tiveram também redução da glicemia, ou seja, permaneceram hiperglicêmicos, a glicemia permaneceu alta. O que eles verificaram de interessante é que a glicemia nesse tipo de animais acaba causando certos tipos de deformação nos embriões. E os animais que nascem com certos defeitos. E os animais que receberam, né, as fêmeas que receberam os extratos da pata de vaca, os seus filhotinhos, os seus bebezinhos que nasceram, não apresentavam a má formação que é típica, nesse caso, por conta da presença da diabetes. Então causou até uma certa proteção dos embriões dos danos que a diabetes da mãe poderia causar nos filhotes. E agora o estudo mais polêmico de todos, que as pessoas sempre utilizam para dizer que pata de vaca não funciona, é um estudo realizado pela Escola Paulista de Medicina aqui no estado de São Paulo, que demonstrou que pacientes diabéticos tratados com chá de pata de vaca não tiveram nenhuma melhora na sua glicemia, ou seja, não houve nenhuma melhora, nenhuma alteração da sua glicemia por estarem tomando o chá. E aí a gente tem um conjunto de informações, pessoas que conseguem controlar a glicemia utilizando pata de vaca, pessoas que não conseguem controlar a glicemia. Isso pode ter relação com fatores ambientais, por exemplo. Uma planta que nasce em determinada região tem uma capacidade hipoglicemiante maior. Às vezes, determinada época do ano interfere na concentração de princípios ativos da planta. Às vezes, até mesmo o horário do dia em que a planta é colhida interfere na concentração de princípios ativos. E esses estudos, para avaliar uma região e outra, para avaliar um horário e outro, uma época do ano e outra, esses estudos eu não encontrei para poder verificar. Mas provavelmente é nesse campo que está essa variação de resultados que nós encontramos com a pata de vaca. Pode ser que, se ela for colhida na época certa, no horário certo, no local correto, ela tenha uma excelente ação hipoglicemiante. Pode ser que, sendo colhida de forma errada, ela não apresente os mesmos resultados. De qualquer forma, a planta não apresenta toxicidade, a planta não apresenta riscos à saúde humana. Então você pode fazer o uso da pata de vaca. Se você é diabético e gostaria de experimentar o uso da pata de vaca, faça o uso dela durante 30 dias, por exemplo. Prepare o chá, como a gente indicou, tome 3 xícaras de chá ao dia e faça o acompanhamento da sua glicemia. Verifique se, no seu caso, pata de vaca vai funcionar. Se você não perceber melhoras, aí busque outras plantas ou outras alternativas para o tratamento da sua diabetes. Existem muitas possibilidades, muitas espécies de plantas com ação importante no tratamento da diabetes. E pode ser que outra espécie se compatibilize melhor com o seu organismo e você tenha melhores resultados. E agora, por fim, vamos falar sobre o câncer. Pata de vaca auxilia o tratamento do câncer? Bom, uma pesquisa realizada pela USP, a Universidade aqui de São Paulo, demonstrou que uma substância, uma lecitina, encontrada nas sementes da Bauhinia forficata, elas tiveram uma ação importante em laboratório, não foi testado com animais nem com humanos, foi testado em laboratório com as células de câncer. E ela teve uma ação antiproliferativa importante no caso de câncer de mama. Já uma pesquisa realizada na Coreia demonstrou que os extratos das folhas da pata de vaca, da Bauhinia forficata, testadas também em laboratórios com células de câncer humano, tiveram uma ação de induzir a apoptose. E o que é apoptose? A apoptose é um colapso da célula cancerígena, ou seja, alguns dos fatores de reprodução, de sobrevivência dessa célula são interrompidos nesse processo e ela entra numa falência, né, que vai acabar levando à morte da célula. Então, quando a gente fala de apoptose, a gente está falando da morte espontânea dessas células. Ainda uma segunda pesquisa realizada na Coreia demonstrou que, em laboratório, também em laboratório, células tumorais humanas foram cultivadas e foi aplicado o extrato das folhas de pata de vaca. O que se verificou é que ela tem uma ação antiproliferativa. O que isso significa? Ela impede a divisão, a multiplicação dessas células, o que no organismo representa que o tumor não cresça. Também é um fator importante auxiliar no tratamento do câncer. Por fim, aqui em Maringá, no Paraná, foi testado também os extratos das folhas de pata de vaca. E o que se verificou foi, pegaram os animais, injetaram na medula óssea deles os extratos de pata de vaca. E também foi administrado medicamentos quimioterápicos, são aqueles medicamentos utilizados para tratar o câncer. E como você deve saber, esses medicamentos são altamente lesivos para o organismo e eles podem também causar deformação das células, podem causar N problemas. O que foi interessante nessa pesquisa é que os animais
após terem recebido os extratos de pata de vaca na medula óssea, não tiveram as deformações nas suas células que são comuns pelo uso dos quimioterápicos, ou seja, ela causou proteção da medula óssea na ação dos quimioterápicos. Essas são as informações sobre a pata de vaca, na espécie Bauhinia forficata. E na semana que vem nós temos mais um vídeo sobre pata de vaca. E nós vamos falar de uma espécie que não é brasileira. Vamos falar da Bauhinia variegata, que é a espécie que foi trazida para o Brasil para ser usada no paisagismo, e vamos descobrir se ela também tem propriedades medicinais que podem ser úteis e podem ser aproveitadas na medicina natural também, na fitoterapia. Se você gostou desse vídeo e achou importante as informações sobre essa espécie, dá um like pra gente, dá um joinha pra gente saber que a informação chegou até você, isso é muito importante pro nosso trabalho. E se você conhece alguém que precisa de mais informações sobre a pata de vaca, ou que pode se beneficiar das informações desse vídeo, então compartilhe o link com essa pessoa, mande pelo WhatsApp, mande pelo Facebook, mande por e-mail, faça com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível para que cada vez mais as pessoas possam se tornar autores da própria saúde com o uso das plantas medicinais. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez comigo e te vejo no próximo vídeo aqui no canal Autor da Própria Saúde.